Alguém um dia já te fez uma pergunta: você deseja isso ou você quer isso? E você respondeu: não estou preparado. Você quer casar? Ainda não estou preparada ou preparado. Alguém um dia te propôs alguma coisa que você tinha muita vontade que pudesse fazer, mas você se sentiu despreparado. Eu trago uma mensagem nessa noite com esse título: você está preparado? E eu quero me basear em 2 Coríntios 4, versículos 17 e 18, que diz assim: pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Pai querido, fala conosco, Senhor, nesta noite. Queremos ouvir a Tua voz, queremos sentir a Tua presença forte entre nós. Queremos sentir o Espírito Santo soprando em nossos ouvidos, falando, decifrando para nós aquilo que nós não conseguimos entender a princípio. Pai, que nós não nos enganemos a nós mesmos, mas que estejamos aqui hoje, Senhor, para ouvir a Tua palavra e fazer um propósito contigo, de enfrentar, Senhor, aquilo que é desconhecido, através da fé, depositando em Ti a nossa esperança. Nós oramos crendo que já recebemos, em nome de Jesus. Amém. Às vezes, há palavras na nossa língua portuguesa que elas têm duplo sentido, tem mais de um sentido, e podemos usar essas palavras, às vezes, pensando dar um recado, mas na verdade estamos dando outro recado, ou propondo alguma coisa que não é aquilo que na verdade gostaríamos de estar falando. Eu entendo que estar preparado, principalmente dentro desse contexto bíblico, dentro daquilo que o apóstolo Paulo fala e em outras passagens que nós conhecemos, estar preparado no sentido de você estar em condições, em condições de aceitar, enfrentar o desafio. Às vezes, quando nós damos uma notícia a alguém: olha, eu vou trabalhar num lugar assim, assim, você está preparado para sofrer? Porque eu conheço aquele lugar. Eu vou me mudar para Teresópolis, você está preparado para o frio? Esse estar preparado não é que o teu corpo já esteja preparado, mas se você está disposto a aceitar se preparar, a aceitar o desafio, a aceitar começar alguma coisa nova na sua vida. Estar preparado, então, nem sempre significa estar pronto, mas estar disponível. Quem nos apronta é Jesus. Estamos carecas de saber isso, né? Principalmente eu. Ele nos capacita através de deles, ações em nossa vida. Houve uma época que um certo pregador chegou e começou a falar isso e proliferou, e até hoje as pessoas falam, mas falava-se muito: Deus não chama os capacitados, Ele capacita aqueles que chamam. Mas na verdade, Deus chama aqueles que estão dispostos e preparados a darem o primeiro passo. Mas para isso,
existem algumas coisas que nós precisamos entender, e eu estou falando agora do Evangelho. Há pessoas que são evangélicas porque atualmente, eu não sei se atualmente, mas há pouco tempo atrás era mais, dá status. Alguns políticos, alguns líderes se tornaram ou eram evangélicos, e aquilo começou a apresentar um status. Artistas começaram a se converter, obviamente, eu não estou fazendo juízo de valores aqui, irmãos. Eu não estou dizendo que debochando, não. Eu estou falando de uma realidade. Começou uma leva de artistas, cantores, atrizes, atores, de cinema, de novela, de televisão, a aceitar, ou pelo menos a dizer que são evangélicos, e passaram a frequentar uma igreja. Mas eu me lembro também que, quando isso começou, e com pessoas muito importantes, eu vi um comentário de alguém dizendo que nós cristãos, nós igreja, nós líderes, nós obreiros de igrejas, muitas vezes erramos quando colocamos nos ombros dessas pessoas uma responsabilidade tão grande, um peso, que eles não estão preparados, não têm um embasamento, ou não têm, vou dizer melhor, um entendimento. Então, o que é estar preparado? Qual é a mensagem? Qual é o propósito? O que é que o pastor hoje quer passar para a igreja e alertar principalmente a nossa comunidade? E quando nós alertamos a nossa comunidade, pode ser que todos saiam daqui, pastor, sua pregação foi em vão, que ninguém pensa como o senhor está pensando, não, todo mundo está pensando legal, todo mundo está, mas você precisa ser alertado de que você é um multiplicador. Você vai falar com pessoas no seu trabalho, você vai falar com candidatos a serem crentes, você vai conversar com aqueles que já se tornaram, eu não gosto do termo crente, né? Mas a gente fala para ficar mais popular, crentes, passaram para o lado de cá, e você precisa ter vivo em sua mente, vivos esses propósitos, para de vez em quando dar uma espetada na pessoa. Ei, mas você sabia? Jesus, em uma de suas parábolas, ele diz, qual é o homem que planeja construir uma torre, e ele começa a construir sem fazer cálculos? Aí depois ele começa e faz, daí a pouco ele percebe que ele não consegue, e ele para. E ele está falando isso acerca do Evangelho. Então assim tem que ser aqueles que me seguem. E Jesus está falando de você fazer conta, de você analisar onde você está entrando. O que é estar preparado? Primeira coisa, você precisa saber onde você está pisando. Você sabe onde está pisando? Quantos aceitaram a Jesus aqui são crentes há menos de 2 anos? Tem alguém aqui crente há menos de 2 anos? Temos ali o Gustavo. Eu tive o privilégio de batizar, né, Gustavo? Tem mais alguém? 3 anos? 3 anos não é novinho, 3 anos na idade da Lili. Marquinhos também, nós batizamos aqui. Tem alguém crente há 40 anos aqui ou mais? Que beleza! Você não levantou a mão porque você não quer dizer a sua idade, né? Não, você aceitou Jesus com 1 ano e meio. Você precisa saber onde está pisando e ter convicção do seu chamado. Você foi chamado. A Bíblia diz que nós não escolhemos a Deus, é Ele que nos escolhe. A Bíblia diz que Ele nos escolheu primeiro. Nós só precisamos aceitar que Ele faça isso, Ele trabalhe em nossa vida. Qual é o terreno que você está
assentando a sua casa, fazendo a sua base, construindo os seus pilares. Você sabe o que o Evangelho de Jesus, as boas novas, o que ser cristão te oferece e exige de você? Quais são os princípios, as advertências e as promessas de quem te chamou? Nós temos aqui pessoas, empresários, pessoas que são empregadores, pessoas que são líderes. Nós temos aqui pessoas que levaram um tempo, uma vida, entrevistando pessoas para trabalharem na sua empresa, contratando pessoas. Quais são as advertências, quais são as propostas que lhe fizeram acerca de trabalho? Quais são as propostas que você costuma ouvir e costuma analisar? Como é que você toma uma decisão acerca, por exemplo, de uma mudança de cidade ou de trabalho? Como é que você costuma fazer isso? Isso é importante eu te fazer essas perguntas, porque não é muito diferente das respostas que você precisa dar acerca do Evangelho. Popularmente, por que você decidiu ser crente? Você sabe por que você decidiu ser crente? Muitos dizem, eu decidi ser crente porque eu tinha muito problema. Meu irmão, você vai continuar tendo problema. Aliás, cuidado, você talvez tenha mais. Não é? Olha para mim, só os bonitos, os outros ficam olhando para baixo. Você já teve coisas na sua vida que você pensou, mas eu não pensei que era assim, eu me tornei crente, 2 meses depois perdi o emprego. Já aconteceu isso com alguém? Não com 2 meses, mas algo parecido. Caramba, estava tudo funcionando. Eu aceitei Jesus, vim para a igreja, bati o carro, perdi o emprego, roubaram o meu papagaio que eu tinha lá, chutaram o meu cachorro, quebraram a perna dele. Tudo numa semana. E daí? Você sabe tudo que pode te acontecer nessa caminhada. Eu estou aflorando aqui porque você precisa fazer uma análise. Caramba, será que eu sou crente porque eu quero ser crente ou eu sou crente porque eu estou sendo levado? Talvez tenham te prometido isso. Eu não quero te culpar totalmente, mas talvez você tenha ouvido alguém dizer mais de uma vez. Você liga a televisão e diz assim: aceita Jesus e os seus problemas acabaram, porque se você aceitar Jesus, você nunca mais ficará doente, e se ficar vai ser curado. A Bíblia não diz isso. Aceite a Jesus, venha para cá. Oferte e Deus vai te dar 100 vezes mais. Embora esteja escrito algo dessa natureza na Bíblia, o contexto disto não é o que você ou que as pessoas estão pregando. Seja dizimista, senão Deus vai arrancar teu pescoço. Você vai morrer. Embora haja pessoas que vão de precipício abaixo, ladeira abaixo sempre, mas não porque não são dizimistas, porque eles têm um coração ligado a outras coisas e ali o seu Deus está ali, inclusive com relação a dízimo, a oferta, a sua fidelidade nos cultos, a sua fidelidade nos pedidos de oração. Irmãos, eu adotei uma cultura para mim. Eu comecei assim, quando eu visitava muitas igrejas, os irmãos sabem, no Ministério do Louvor e da Palavra, e visitando, cantava, acabava o culto, alguém ali fora às vezes me parava: pastor, ore por mim, eu estou com um problema assim, 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 e as pessoas vindo e cumprimentando. Aí um dia eu falei: caramba, eu digo que vou orar e não oro. Por que não oro? Saí dali, eu já esqueci.
Um ou outro eu posso não esquecer, se for um caso grave, mas já esqueci. Então eu passei a adotar a seguinte atitude: vou orar agora, irmãos. Irmã, agora, vem cá, vem aqui no cantinho. Espera um pouquinho. Pastor, estou querendo comprar um CD. Espera um minutinho que eu vou fazer uma oração aqui rápido. Senhor, isso. Porque eu percebi que eu estava sendo demagogo, mentiroso, sem querer ser. Tipo, vou orar, mas eu não anotava num caderninho. Você sabe o que pode te acontecer nessa caminhada, as propostas que Deus faz para você sofrer? Por minha causa, falarão mentiras a seu respeito, diz Jesus. Por minha causa, vão te prender. Por minha causa, vão bater em você. E veja se não é isso que tem acontecido hoje contra aqueles que dizem seguidores ou que são seguidores de Jesus. Como é difícil para nós, irmãos. Amém ou não amém? Como é difícil para o organismo e para a organização igreja, o CNPJ igreja, entrar em determinado bairro, determinada cidade. Quantas exigências. Alguns fazem de propósito para impedir, mas como é difícil a nossa caminhada. Mas não é só difícil por isso, como é difícil, porque nós temos que nos lembrar que fizemos um pacto, uma aliança com Deus. Prometemos ao Espírito Santo mudança de vida, e nem sempre lembramos, e somos duas pessoas, uma aqui, ou três, outra em casa, e outra no trabalho. Se você tem uma vida rasa e sem compromisso com Deus, certamente terá dificuldades nas horas mais difíceis, nos momentos de decidir. Então você precisa saber onde está pisando. Nós estamos pisando em campos minados, em lugares onde as pessoas, com raras exceções, algumas exceções, as pessoas odeiam a Jesus. Agora está aberto demais. Agora as pessoas não têm nenhuma vergonha de falarem mal e achincalharem o nome de Jesus. Agora as pessoas têm-nos como verdadeiros inimigos da sociedade. Eu me lembro quando eu era criança, não lá em Barbacena, mas lá na minha cidade, eu me lembro como as pessoas respeitavam aqueles que eram crentes, também pelas suas atitudes, pelas honras que eles demonstravam para algumas pessoas e para onde eles iam, e as pessoas tinham respeito. Mas será que o respeito perdeu por causa da mistura que entrou no meio de nós? E essa mistura, eu não me refiro nem de longe às pessoas com defeito, com problemas, que vieram e aceitaram Jesus. Não, eles vieram porque eles eram assim e precisavam de cura, de libertação. Jesus diz: aquele que está em mim, a nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a proposta de Jesus, a proposta da igreja é essa: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O meu fardo é leve. Você está carregando um fardo pesado? Joga para mim, e eu vou te dar um fardo leve. O meu jugo é suave. O jugo é aquilo que dirige a pessoa, leva. É suave. A proposta sempre foi essa. Mas eu não estou me referindo, então, às pessoas que vieram estragadas, vieram com famílias destroçadas, eis isso, eis aquilo, e agora se tornam crentes. Não! Mas eu me refiro àquelas pessoas fracas e que não foram ajudadas a ficarem fortes. Aquelas pessoas que, se nós não tomarmos cuidado, em vez de fortalecê-los, eles nos enfraquecerão. Na saída do povo do Egito, diz a palavra de Deus, lá em Êxodo, que subiu então, saiu do Egito, uma multidão,
de cerca de 600 mil homens, além das mulheres e crianças, estima-se 3 milhões, 2 milhões e meio, mas muito mais de 600, né? Pessoas. E diz a palavra que subiu com eles uma mistura de gente. A mistura não é o problema. Aliás, a igreja está aqui para receber as misturas, embora não estejamos preparados sempre. Nem sempre nós conseguimos conviver com algumas pessoas que chegam e que nós não nos adaptamos, olhamos de lado, mas enfim, isso é outra conversa para depois. Uma mistura de gente. Que mistura é essa? O povo do Egito. Outros povos. Embora aquele povo que subiu foi um povo que estava longe, estava lá 400 anos, servindo no Egito, conhecendo outros deuses, atitudes, compromissos, regras, culturas completamente diferentes daquelas que Deus preparou para eles. Embora esse povo eles tinham uma semente. E Deus falou com esse povo, e Deus demonstrou quanto Ele amava esse povo. E Deus deixou que esse povo visse o seu poder, porque precisava de fazer muito milagre para eles se lembrarem de quem era o Deus que foi buscá-los lá, através de Moisés e Arão. Mas veio uma mistura. Que mistura? Repito, não de pessoas, porque nós precisamos dessa, porque são essas que nós temos que pregar o Evangelho a elas. Pessoas estragadas, mas são pessoas sem fé, pessoas com diferentes pensamentos, diferentes focos. Eu te pergunto, você sabe onde você está pisando? Se você não sabe que Jesus te chamou e te alertou, no mundo você vai ter aflição. E quando Jesus fala de aflição, não é a aflição que você fala para os outros, eu estou aflito aqui, é a aflição que você vai ter uma aflição. Você imagina Jesus sentir o que é uma aflição. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele está dizendo com isso é mais profundo do que talvez você possa imaginar. O que ele está dizendo é o seguinte: o mundo não vai poder te sufocar, o mundo não tem poder de te parar, porque ele foi vencido. Ele vai tentar, mas ele não pode, porque eu venci, ele está vencido. Então as aflições são aflições de alguém vencido. Outra coisa, você precisa crer e confiar em quem te chamou. Se você não confia em quem te chamou, você está no lugar errado. Obviamente, irmãos, que eu não faço menção àqueles momentos que nós estamos apavorados, aconteceu alguma coisa, e a gente fica, todos nós somos assim. E eu vou revelar para os irmãos, eu também sou. Eu sou humano como vocês. Nós somos estragados pelo pecado, lá de Adão, mas temos o Espírito Santo que pode nos recuperar, mas nós temos que confiar em quem nos chamou, que aquele que começou a boa obra, ele é capaz de completar essa obra. Isso chama-se confiar em quem chamou. Mas muitas vezes nós não confiamos, ou apenas confiamos, deixa eu ver como é que eu posso explicar isso, que eu tenho aqui na minha cabeça, mas deixa eu ver como é que eu falo. Nós confiamos desconfiando. Não no sentido de desconfiar de que Deus pode fazer, mas desconfiar se vai dar certo. Porque nem sempre nós alinhamos o nosso pensamento com o pensamento de Deus. E quando nós não alinhamos, nós entendemos a vontade dEle. Mas confiamos assim,
a graça de Deus é suficiente. Então, eu vou deitar na rede e descansar. Está tudo pronto. Eu não preciso fazer mais nada. Eu já vi, existem algumas igrejas, eu não disse uma, algumas, que pregam veementemente que você não precisa mais orar uns pelos outros. Não precisa, porque Jesus já conhece as nossas necessidades. Engraçado, arrancar a página da Bíblia que diz para orar uns pelos outros, orar sem cessar. São pessoas que dizem, não precisa fazer mais nada. Mas você também não precisa fazer aquilo que você não pode fazer e que não é lhe requisitado fazer, porque isso Jesus já fez. É importante que você caminhe e não fique irresponsável na viagem. Vou dar um exemplo aqui. Quantos aqui já viajaram através de uma companhia de viagem? Você vai ali, contrata uma companhia de viagem e faz assim com a mão. Quantos já viajaram? Opa, tem muita gente que eu vou montar uma aqui na igreja. Shalom Viagens. Olha só, eu conheço pessoas, e aqui dentro eu tenho amigos, e tem um que gosta de fazer o double check, né? Mas a maioria diz assim, quanto é que eu tenho que pagar? 5 mil. O que é que eu faço? Se apresente aqui dia tal às tal hora, com isso assim, assim. E a pessoa fica tranquila. E ela comparece lá no aeroporto, ou na rodoviária, ou no navio, onde for, ela comparece dizendo o seguinte, eu não tenho que fazer mais nada. Porque a companhia de viagem, a agência de viagem, já preparou tudo para mim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pessoa que foi designada a estar lá com você, na hora de sair de casa, passou mal e foi internada no hospital. E a companhia de viagem recebe um telefonema que lá também, para onde eles iam, a pessoa que prometeu não fez e furou. E como é que você faz? Você volta para casa. Uma vez eu fui fazer uma viagem, não sabe aquela viagem índio? Sexta-feira de carnaval, eu e minha esposa ainda não tínhamos filhos, morávamos em São Paulo, no aeroporto de São Paulo, nós íamos viajar para Foz do Iguaçu. Eita viagem, que não aconteceu. Deu um problema lá no avião, a pessoa que estava cuidando não pôde resolver, porque não cabia a ela, estava fora do alcance, da alçada dela, e um tumulto geral, e nós também não sabíamos, de repente, se poderíamos trocar de avião ou não. O que é que nós fizemos? Voltamos para casa, pegamos o carro, descemos de São Paulo, viemos para Niterói, nossos pais moravam aqui, e passamos aqui o feriado de carnaval. O que eu quero dizer? Se você não souber e não ficar atento, preparado para os ataques, para as propostas, para as coisas que você pensa que vai dar certo, mas não dá, as coisas que podem te surpreender. Lembra que eu preguei recentemente sobre surpresas? As coisas que nos surpreendem. Se você não estiver preparado, não é pronto, é preparado para enfrentar isso, você não caminha com a igreja de Cristo. São pessoas que deixam que todos resolvam para eles, ou algumas pessoas resolvam. Ore por mim. Só não vou falar chore por mim. Ore por mim. Lute por mim. Nós devemos orar uns pelos outros, mas há coisas que eu não posso orar por você, porque Deus quer que você ore e fale com Ele. E eu não posso entrar na sua briga, porque Deus de repente vai dizer assim, sai daqui que a minha conversa é com Ele, não se meta. Nós não devemos fundamentar as nossas decisões em cima de amizades ou ambientes. Isso pode nos ajudar, mas não deve direcionar o nosso futuro. Quem te chamou? Quem me chamou? Quem me chamou foi o Gilberto. E você está aqui na igreja? Por causa do Gilberto. O dia que o Gilberto não estiver, você
não tem fundamentos para ficar. Quem te chamou? Amizades são necessárias, mas quem te chamou? Alguém um dia me disse: pastor, eu estou triste por isso, por isso, por isso. Ele falou ali, elencou 2 ou 3 problemas. Eu disse: puxa vida. Ele não falou que estou triste, ele falou: estou triste e quero ir embora da igreja. Eu falei assim, agora, eu sinceramente, vou fazer aqui uma confissão para os irmãos. Eu não sei se nessa hora eu vou ficar triste ou vou ficar alegre. Acho que de agora em diante eu vou ficar, graças a Deus. Essa pessoa era mais uma mistura de gente que veio para cá para sugar a nossa força. Porque se ele não confia em todas as coisas que Deus tem e há outras que a igreja pode fazer por ela, e por causa de uma ou duas, essa pessoa não quer, mas não é aqui na Shalom não, é qualquer igreja. Nós temos visitantes aqui de outras igrejas, pode perguntar ao seu pastor, só muda o endereço. Isso significa que você não sabe quem te chamou, você não conhece o seu patrão, você não conhece o Deus que domina terra, céu e mar, você não sabe, como os discípulos perguntaram, quem é este, que até o mar e aos ventos manda e lhe obedece? Você não sabe, você tem noção, mas você não sabe, e se sabe, você não ama esse Deus. Quem te chamou? Eu tenho dito para os irmãos que têm vindo para a igreja e querem fazer parte dessa igreja, e já tem alguns que estão visitando, e já sei que vão querer fazer parte, e eu pergunto, o que te chama mais atenção na igreja? Isso eu aprendi, e estou passando. Me chama mais atenção a igreja que não tem problema nenhum. Eu falei, irmão, sai dela, que lá na frente vai pipocar um problema, e você não está preparado. Mas eu aprendi que quando nós estamos procurando uma igreja, a gente deve estar atento. O que precisam de mim, aonde precisam de mim? Aquilo ali eu não gostei, aquilo ali eu achei feio. Então, se Deus te mostrou, esse é o seu ministério. Você pode se preparar que Deus vai te usar para você ajudar a consertar aquilo ali. Os amigos são importantes, o ambiente social faz muito bem, mas eles não têm responsabilidade nas suas decisões com a vida eterna. O que eu estou dizendo aqui? Senhor, eu estou afastado, eu subi, o Senhor me deu uma oportunidade, eu vim aqui conversar com o Senhor, para saber se eu vou entrar, se eu não vou entrar. Eu estou fantasiando, né, irmão? Não vai ser dessa forma, mas eu queria dizer para o Senhor é maravilhoso, mas eu não fiquei lá numa igreja. Depois eu cheguei à conclusão que nenhuma igreja era boa, aí eu fiz a minha igreja na minha casa, eu era a minha igreja. Por quê? Olha, o senhor lembra do Euterpino, aquela igreja tal? O camarada era muito fofoqueiro, e eu detesto fofoca, e eu não quis ficar perto dele. Lembra daquela igreja assim que eu fui por 5 anos? As pessoas são egoístas, e Jesus vai pacientemente ficar olhando e escrevendo, até que ele chega e diz, no final, Jesus vai dizer assim, posso falar agora? Posso. E o que eu tenho com isso? Essa vai ser mais ou menos a resposta. O que eu tenho com isso? Eu falei para você que se você fosse para uma igreja ali, você ia encontrar um grupo de pessoas que ia fazer você feliz, embora haja pessoas que nos façam felizes, e é o que nós buscamos, mas isso não pode ser o seu alicerce. Por que eu estou falando isso nessa noite, irmãos? É mais ou menos uma sequência daquilo que a gente falou de manhã. Ou nós nos agarramos com o Espírito Santo e ouvimos dele o que ele quer da nossa vida, ou nós somos estúpidos. Estamos perdendo nosso tempo. A salvação é individual, é algo que depende da sua determinação. Como crer e confiar naquilo ou naquele que você não conhece? É importante. Então eu te pergunto, quem te chamou? Olha para mim. Você sabe quem te chamou? Você confia nele? Você está decepcionado? Ele te decepcionou alguma vez? Eu acho muito importante que você preste atenção nisso,
para você alicerçar a sua fé. Hoje eu estava conversando, me permita, com a Rebequinha. A Rebeca está com quantos anos? 11 anos. Então vem lá as crianças no Kids, nossa igreja Kids que temos aqui. Então vem as crianças, Rebeca e as crianças. Deve ser muito ruim, né? Aí eu chamei ela e senti de Deus falar para ela: Rebeca, está quase chegando a hora de você vir para os adolescentes, mas o seu tempo ainda é lá, porque existem muitas crianças menores do que você e mais novas do que você, que precisam dos seus exemplos, dos seus ensinamentos. Sabe por que Deus te chamou? Porque Ele deve ter visto, com certeza, Ele deve ter visto em você capacidade de formatar pessoas, segundo o querer dEle, de discipular pessoas. Ele está te vendo um paciente, ou Ele está te vendo aquele cara sanguíneo, que vai balançar quando a igreja estiver muito... Senhor Jesus, estamos aqui com muito fervor. Vai ter fervor assim na China, hein, irmão? Aí esse camarada pega o microfone: vamos lá, irmão, em nome de Jesus, vamos balançar aí as estruturas. Não, irmão, não vamos desanimar não, vamos orar. Ó, tem uma campa dentro, tem não sei o quê, vamos fazer. Está desanimado? Não desanime não. Mas de repente você foi chamado, porque viu uma confusão, ninguém se entendendo, e você é aquele que fala assim: irmão, vamos pensar um pouquinho, agora é hora disso. Calma, olha. Eu tenho aconselhamentos que é para Miriam. Já viram a Miriam falando? Você tem que encostar o ouvido na boca dela, senão você não vai ouvir ela falar. Olha, isso no microfone, né? Suave, é sweet voice. Ela vem: olha, pastor, mas é o jeito dela. Tem lugar para ela, tem lugar até para mim, irmãos. Tem lugar para o Gil, tem lugar para a Daniela, tem lugar para o Samuel. Isso chama-se corpo. Romanos 8:24 diz: porquanto precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança. Pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui: vocês precisam acreditar mais naquilo que vocês não estão vendo. Vocês precisam vislumbrar mais e crer naquele que te chamou para você conhecer coisas novas. E todos os dias tem coisa nova, mas mais novo ainda você vai ver: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso vem depois. Embora você possa usar isso assim: estou surpreso, eu nem imaginava que eu pudesse ser curado. A irmã Isa deu hoje testemunho que ela paralisou um lado da face, foi constatado, e ela ia começar a fisioterapia, chegou a começar lá, e logo a seguir veio a ceia do Senhor. E eu costumo dizer na ceia: irmãos, neste momento você pode ser curado. Não só neste momento, em todos os momentos, mas neste momento a ceia não é apenas um trocar de cálice, um comer um pãozinho. Não, nós estamos comendo, entre aspas, o corpo de Cristo. Representa, não é, representa. Nós estamos bebendo o sangue de Cristo. E ele disse: aquele que não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não faz parte de mim. E isso tudo está baseado em Isaías 53, quando ele diz: ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele carregou com as nossas dores. Ele não está dizendo que você não vai ter enfermidade, ele está dizendo que ele levou sobre si. Ele tem o domínio das enfermidades, ele tem o domínio das dores, ele tem o domínio das doenças. E eu disse: não se surpreenda assim, enquanto você estiver tocando o cálice, ou bebendo o cálice e comendo o pão, você ser curado.
E ela confessou hoje aqui, que nesse momento falou: Senhor, eu quero ser curada. Eu não posso ficar assim, não quero ficar assim. Ninguém quer ficar com a face paralisada. Nova menina, e eu não, e ainda que não fosse novo, e também o velho não quer. Eu não quero, embora eu não seja velho. E aquela menina orou ali, e de repente, imediatamente, ela sentiu um negócio como se fossem cordas de violão, rebentando aqui do lado esquerdo dela. E ela orou para o marido e disse: eu ia falar isso aquela hora, esqueci de manhã. E falou assim: olha, estou sendo curada. E disse que o marido olhou: que nada, está a mesma coisa. Está na Bíblia, hein? Não incomode mais o mestre, seu filho. Sua filha já está morta. Não estou vendo, mas não é todo. Não, mas ela disse: não, mas eu estou sentindo. Você não está vendo, mas eu estou sentindo. E daí a pouco já sentiu muito melhor, mas foi na fisioterapeuta. Quando chegou lá, disse: menina, isso só pode ser um milagre. Ela não falou hoje aqui, mas ela conversou com a Vera, e no final os irmãos viram perguntando: é verdade. Isso é importante, porque ela disse para a fisioterapeuta: Deus me curou. E ela disse: só pode ser, porque eu nunca vi o seu rosto como estava ficar bom com uma ou duas fisioterapias. Então, estar preparado finalmente significa estar pronto para agir a qualquer momento. As surpresas estão inseridas no contexto. Há muita discussão, e nós não, prometi aqui que nós não vamos, eu vou ensinar para a igreja um momento, eu já ensinei, vou ensinar outras vezes, mas nós não podemos nos agarrar em certas doutrinas, de pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, não podemos nos agarrar disso. Mas nós temos que nos agarrar num ensinamento de Jesus. O dia e hora ninguém sabe. Então, estai preparados. Preparados é prontos para partir, prontos para agir. E você precisa estar. Então, dentro daqueles que defendem a doutrina do pré, ou seja, que a igreja será levada antes, é a doutrina da iminência, que é essa que Jesus fala. A qualquer momento virá. E se o dono da casa soubesse que hora viria o ladrão, ele montaria a guarda. Ele vai vir às 3h15, bota aí, 3 horas eu tenho que estar aqui na porta. Aí, espingarda. Você não sabe. Então, a iminência é para nós. Nós temos que estar 24 horas, inclusive quando estamos dormindo, nós temos que estar preparados. Porque você pode não acordar. Essa é a visão da Igreja Shalom. Pastor, salvo para sempre ou a salvação se perde? Santidade para sempre. E aí depois, já falei com isso no domingo passado. Quantos passaportes eu preciso? Só 2, eu vou levar os outros 4 antigos. Vou para um restaurante chique e vou para um casal que acha que eu sou uma pessoa chique. Vou levar Pix, cartão de crédito, Visa, Mastercard e outros mais, porque eu não sei o que ele pode pedir e eu não quero ficar com a cara grande. Essa é a visão que a Shalom quer que você domine. Obviamente, nos cursos que ensinamos, nós dizemos, nós vamos por essa linha, essa direção, mas nada pode ultrapassar a doutrina da iminência. O que é isso? A qualquer momento ele pode voltar. A iminência não diz assim, em 2 meses ele voltará, não é mais iminência. Iminência é a qualquer momento. Eu, às vezes, fazendo algumas pregações por aí, já disse isso aqui na igreja, eu posso estar falando e o microfone cair da minha mão. Mas não é porque cair por descuido, não, porque vocês não vão me ver mais aqui. Amém? Que eu vou subir, vocês vão ficar aqui e não vão me ver, amém? Não. A igreja está ligada, está preparada. Isso significa, então, estar pronto para agir a qualquer momento. Somente se tivermos uma vida diária de preparação.
porque não vai dar tempo de você se preparar. Aí era mole. Ou então, se Jesus fosse brasileiro, a volta dia 30 de junho, e quando chega no dia 29, prorrogamos para 10 de julho. Se Jesus fosse brasileiro, haveria prorrogação, imposto de renda. Isto se consegue somente se tivermos uma vida diária de preparação. Todos os dias você tem que estar se preparando. Todo dia. Nunca mais você vai parar. Você sabia que você foi chamado para um caminho que não tem volta? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Estou arredondando o versículo, mas ele quer dizer isso. Pôr a mão no arado, eu nunca vi. Não sei se vocês são mais espertos e viram. Eu nunca vi ninguém arar para trás, eu vejo arando para frente. E para arar, ele precisa, quando é na mão, tem um guia lá, um toco de árvore, precisa ele olhar para lá, olá, como é que vai? Ele já está arando para lá. E quando os animais aram, ele segura e coloca a canga no animal, ele coloca o jugo e ele vai jogando e vai levando. E cuidado, porque essa mistura de gente pode ser um boi e um cavalo. E nunca se coloca num arado 2 animais diferentes. Se vocês não saibam, isso é cultura Shalom. Pode procurar na roça. Porque um tem um tem um estilo, outro tem um outro estilo. Um quer ir para lá, outro quer ir para cá. Por isso que os cavalos, quando estão fazendo os animais, alguma coisa séria, eles têm o antólios. Os antólios, aquele negócio aqui, para ele olhar só para frente. E a Bíblia que ensinou isso, ele diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se consegue agir a qualquer momento, se praticarmos diariamente os fundamentos. Ah, pastor, até que enfim o senhor falou. Quais são os fundamentos? Pelo menos 3. Você pode ter 4 ou 5, mas 3. Esses 3. Alimento pela palavra. Como você pode ser forte se você não se alimenta? Eu gripei essa semana passada aí, fiquei gripado. Aí a gente perde a vontade, né? De comer as coisas. Podia vir com uma panela de torresmo para mim, que eu amo tanto que eu não estava com vontade. Aí a Vera, o que você vai comer? Eu vou comer um pão na forma, pão de forma com café com leite, de noite. Não jantei. No outro dia ela perguntou, você precisa se alimentar. Ela olhava para mim e achava que eu estava bem, mas você vai ficar fraco. Vai chegar um momento que você vai levantar, as pernas não vão aguentar. Você precisa se alimentar. Mas eu não estou com fome. Mas não é para você estar com fome, o seu organismo precisa de alimentos. Irmãos, por mais que achemos que nós somos crentes demais, conhecedores da palavra, nós temos que comer todo dia. E como dizem, cadê os professores? Sérgio, que está lá, cadê os professores? Miriam, cadê os professores? Eles dizem assim, quando os professores ensinam os alunos, eles aprendem muito mais do que quando só estudam. Isso é verdade? É verdade, né? Então, por quê? Se nós já sabemos demais, nós precisamos replicar isso, ensinar para as pessoas, porque vai vir uma pergunta ali. Então, irmãos, agora aqui já mais um toquezinho. Não, eu não vou na classe de discipulado, porque eu já fui formado pela Universidade Oral Roberts, dos Estados Unidos. Então, amém, irmão, nós precisamos de você para nos ensinar. Nós precisamos de você para tirar dúvida naquele debate, quando esquentou, nós precisamos estar. A oração não pode ser algo esporádico, e por isso nós precisamos de uma vida de oração. Então, primeiro, alimento pela palavra. Segundo, vida de oração. E terceiro, entrega do controle para Deus. Sabe por que nós temos passado muito aperto? Porque nós estamos segurando na corda, muitas vezes. Eu não estou dizendo vocês, estou dizendo nós.
Nós precisamos confiar mais, dar o controle. Muitas vezes nós queremos o Espírito Santo como combustível do nosso carro. Nós devemos querer o Espírito Santo como motorista do nosso carro. Parou para pensar na diferença? Entrega o controle, entrega a direção para Ele. E uma vida de oração. Como eu posso dizer que eu amo uma pessoa que eu não converso com ela? Irmãos, eu não vou assustar os irmãos não, mas nós vamos entrar numa visão de oração mais acelerada do que já tivemos. A gente ora e tal, mas a gente ainda ora pouco. Temos oração terça-feira às 3 horas da tarde. Algumas mulheres vêm aqui orar. Quarta-feira tem o quarta Fala Mulher, nem precisaria, porque elas falam mesmo, e oram, eles estudam e depois oram. Segunda-feira tem os homens ali estudando e oram, mas nós precisamos arranjar mais. Nós temos ali a sala de oração. Você já viu aquela placa lá bonita? Lá, olha lá a porta, sala de oração. Já entraram ali? Não tem cadeira, tem uns almofadões para você se derramar na presença de Deus, orar ali, mas é pouco. Hoje começamos 5 para 7, nós queremos começar 10 para 7, até 7, 7:02, nós pararmos de orar. Mas se não chegar, nós vamos começar com quem estiver aqui, e a igreja vai ser incendiada. Nós precisamos, e eu quero te ensinar a orar. Pessoas que dizem: pastor, fulano, para. Como é que você não pode, como é que pode você não querer falar com Deus? Você quer falar com quem, amado? Não, quero falar com Deus. Não tem outro jeito, tem que ser na oração. Ele não tem o WhatsApp. Você precisa orar. Eu quero conclamar a igreja. Você vai ser pego de surpresa a qualquer momento. Eu vou te pedir para orar. Eu vou orar com você. Eu vou botar a mão no teu ombro. Repete comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus. Abençoa essa igreja, abençoa essa igreja. Abençoa famílias, abençoa a família. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Acabou a oração. Isso é difícil para você? Mas nós precisamos fazer isso. Fiquem tranquilos, irmãos. Isso vai demorar um tempo. Não vou chamar aqui na frente para orar. Ou vou. Não sei. O Espírito Santo vai dizer, mas não é a minha índole eu desengraçar as pessoas, mas eu quero estar do lado antes e ensinando. Fale, balbucie algumas palavras. Nem sempre quem tem um revólver terá sucesso em se defender, mas é preciso praticar tiro ao alvo, exercitar. Se você não ora, você não sabe o que Deus pode fazer com você, ou através de você. E eu quero fazer a pergunta: você está preparado? Você sabe onde você está pisando? Você está pisando num terreno minado. As coisas que estão acontecendo hoje em Israel, não duvide, não estou dizendo exatamente aquelas coisas, mas aquilo ou pior que aquilo, vai chegar no Brasil? Ou você acha que o Brasil é um lugar que não vem nada, e não acontece nada? Vai vir, porque isso não é um problema com Israel, isso é um problema com o mundo. O mundo está, de uma vez por todas, não querendo eliminar Israel, quer eliminar Jesus. Isso é antigo. Faraó já quis, Herodes já quis, mas o povo de Deus vai sofrer algumas consequências que podem sofrer. Mas quando Jesus chegar e buscar a sua igreja, primeira coisa que vai acontecer, você será transformado num corpo incorruptível, num corpo que não sofre, num corpo que não tem dor, num corpo que não tem nenhum tipo de problema, e todos, agora sim, todos os seus problemas acabaram. Em nome de Jesus, meu amado e minha amada, eu quero deixar essa mensagem de alento para a igreja. Se você é um visitante, ou fale isso para os visitantes que chegam,
que um dia falar: pastor, eu quero fazer parte dessa igreja. Não diga para ele: ó, o negócio aqui é estreito, irmão. Não, isso aí também é muito ruim. Mas diga: irmãos, você quer nos ajudar a lutar uma luta que nem sempre nós estamos conseguindo vencer? Eu tenho orado a Deus para Deus mandar trabalhadores, mas trabalhadores que ajudem a tirar o peso, e não trabalhadores que tragam mais peso. Nós já temos muito peso, nós temos muita dificuldade, muitas coisas. Nós estamos carentes de pessoas que ensinem. Cada hora aparece alguém para ajudar, e eu louvo a Deus. Hoje eu estava ali fora, e o irmão Luciano, marido da irmã Patrícia, falou: pastor, falei com a Vivian, aquela relação do jejum que vai começar dia 22, várias folhas, o senhor pediu para ir fotografando, vou fazer um QR Code, e bota tudo no QR Code. Eu falei: o senhor sabe fazer? Ele é novo, eu batizei ele uns meses atrás. Sei, é você quem vai fazer, está eleito e empossado. Em nome de Jesus, você é o responsável pelo QR Code. Pronto. E é assim que a igreja caminha. Em nome de Jesus, eu quero deixar para essa igreja uma missão de se juntar àqueles que querem, e eu quero. Junte-se a mim, junte-se aos pastores, junte às lideranças, junte àqueles que querem, e vamos transformar esta igreja numa igreja que caminha em pé, mas de joelho. Que caminhe orando e estando preparada para sofrer ataques, porque nós vamos sofrer, irmão. Não adianta você querer dizer que não vai, porque vai sofrer. Então, em nome de Jesus, eu quero te encorajar. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você não precisa decorar mais versículos. Pega esses dois, coloca na porta, nos umbrais da sua porta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós teremos flechadas, teremos tapas na cara, enquanto podemos levar. Este corpo pode levar, mas no outro corpo não haverá mais isso, em nome de Jesus. Você está preparado? Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Se você não crê nisso, irmão, rasga a Bíblia, vá para outro canto. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar. Talvez muita gente não entendeu a minha pregação aqui e está olhando porque não está conseguindo enxergar, mas não no que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Vamos ficar de pé aqui. Eu quero fazer um convite para todos vocês que estão aqui. Se houver alguém, mais de um ou dois, isso é uma das coisas que você precisa treinar na sua vida. Tem muita gente com a perna dura, ele está precisando, saiu de casa precisando, chegou a falar às vezes: se o pastor ou se a igreja fizer esse convite, eu vou querer, e na hora a perna endurece, e a pessoa tem vergonha de vir aqui à frente. O chamar para vir aqui à frente não significa que se você não vier e eu orar daqui, você não vai receber. Não significa isso. Mas isso aqui é um altar. E é no altar que as coisas normalmente começam a acontecer, embora aconteça. Eu estou aqui pregando e já pode ter gente aí que já foi curado durante a pregação. Então eu quero convidar. Eu não sei como está a sua semana próxima, como estará. Eu não sei o que você tem. Você tem andado surpreso. Puxa vida, eu não sabia. Eu estou preocupado. Eu não estou pagando o preço. Eu tenho sido mais crítico do que ajudante. Eu não tenho sido um servo bom e fiel. Eu acho que eu posso dar mais. Eu posso dar mais um pouquinho. Eu posso dar mais. Mas eu não estou conseguindo, pastor. O que é que eu faço? Vamos orar juntos? Nesse momento eu quero te ajudar a orar. E se você, por favor, se você precisa e reconhece que precisa da mão de Deus para algum projeto seu, para alguma coisa na sua vida, Deus não te chamou para ser um perdedor. Deus te chamou para te dar a vitória. Embora você vai enfrentar muitas lutas, mas é por isso que você precisa de Jesus. Tem alguém assim que precisa de uma oração sobre qualquer área da sua vida? Vem aqui à frente agora e eu vou te perguntar: você está preparado?
o Senhor vai te passar com você na tempestade. Coisas que você nem imagina vão acontecer na sua vida. Qualquer assunto que você precise para Deus. Irmãos, não sejam mentirosos. Não vá para casa e depois me mande um zap. Pastor, desculpa, eu não fui lá, mas o senhor pode orar por mim? Eu vou te perguntar, por que você fez isso, irmão? Eu podia não ter chegado em casa, e nem você. Por que você trouxe para casa esse problema? Você vai esperar? Então, em nome de Jesus, eu estou te falando, perna que está dura, coração endurecido, coração que está com vergonha, seja o que for, ser liberto agora e vem aqui à frente que eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus, pode vir. Em nome de Jesus. Posso ter alguma música aqui, irmãos? Para não ficar só nas minhas palavras, como diz outro. Uma música suave. Eu quero os irmãos intercedendo. Quero os irmãos ajudando em oração. Aqueles que não estão vindo para receber oração, eu quero pedir que os irmãos autorizar vocês, se vocês sentirem, olha para eles aqui e fala, Deus, o que o Senhor quer de mim? O Senhor vai lá, põe a mão naquele irmão ali, ora agora naquela irmã. Então, em nome de Jesus, se está aberto para o Espírito Santo deixar. Sempre lembrando, irmãos, se você vem orar pela pessoa, ora de frente para ela. Quero pedir aos irmãos que dêem um passinho um pouco atrás, para que o irmão possa ficar na sua frente, se vier alguém. Não abrace o irmão. Ore por ele de olho aberto, para ver as reações. Amém? Em nome de Jesus. Venha de frente para a pessoa. Pergunte, quer que eu ore para o